Moleque, as últimas 2 semanas minhas aqui, e olha esse sol. Olha só o sol que tá aqui. Curtiu o sol? Tá solzão hoje, né? Fala galera, beleza? Tô em São Francisco. São Francisco é uma cidade muito cara. E hoje eu vou buscar um hambúrguer do Super Duper Burgers. Dessa vez eu vou tentar comer o hambúrguer vegetariano que tem lá no Super Duper. Então eu quero comer uma panqueca, vou ver se eu acho. Do bem americano, panqueca. Aí eu voltei pra São Francisco. Agora é hora de sair daqui de São Francisco. Tô morando em São Francisco e eu vou contar um pouco pra vocês de como que tudo isso aconteceu. Tem muita pergunta que tá vindo e gente querendo entender assim, como assim? Mas e o Dublin, e a Ellen, e as coisas e tal. Então deixa eu talvez voltar alguns passos pra trás e contar pra vocês, lembrar algumas pessoas de como é que foi minha história de 15 anos na Irlanda e como que tudo isso me levou aonde eu tô hoje. Agora tô fazendo uma entrevista aqui, importante, precisa de dinheiro. Eu me mudei pra Irlanda em 2008. Eu comecei meu planejamento em 2007 e fui pra lá em 2008. Na época eu tinha 23 anos de idade, moleque, e eu fui sem inglês, sem passaporte europeu. Eu não sou da área de TI, não sou programador, não sei nada disso. Eu tava trabalhando como estagiário de marketing. Resolvi sair, né? Eu queria aprender inglês, tudo aquilo, né? Morar fora, o sonho. E fui pra Irlanda. Me mudei pra Irlanda, não conhecia ninguém, eu não tinha acesso à informação. Naquela época, pra quem não lembra, né? Vou tentar colocar contexto aqui. Você não tinha celulares com internet, você não tinha... O acesso à internet era mais limitado. Eu não tinha um computador físico, eu não tinha um laptop. Então, para usar a internet, eu tinha que ir para uma lan house. Mas o que acontece? Eu tava sempre muito preocupado, assim, de, pô, será que eu vou conseguir um trabalho? Não vou. Então, 4 meses antes de mudar para Irlanda, eu comecei a procurar emprego, desesperadamente. E, ó, foi muito currículo, foram muitas centenas de currículo. E nada de resposta. E quando eu tinha resposta, era um não, era automatizado. Tentaram fazer uma chamada comigo no Skype, eu não entendi nada e não rolou. Consegui agendar uma entrevista de emprego. Cheguei na Irlanda, fiz essa entrevista e essa entrevista foi a que me abriu a primeira porta para trabalhar numa agência de publicidade. Tá vendo aqueles prédios ali, ó? Fiz uma entrevista numa agência chamada Strategy. Que chamava Strategy, e depois virou uma outra empresa, foi comprada e tal, mas enfim, na época uma agência pequenininha de publicidade, só tinha irlandês trabalhando lá, e eles falaram, pô, você sabe fazer o que a gente precisa, mas você não fala inglês. O que a gente vai fazer é te oferecer um cargo mais júnior para você trabalhar e aprendendo. Quando você tiver com inglês melhor, a gente te revê isso. Eu, na época, eu achei maravilhoso. Falei, é o que eu preciso, sabe? Eu não preciso mais do que isso. Porque eu não sabia que eu estava sendo... Talvez hoje, para quem olha, esquece todo o contexto daquilo e só observa assim, a função que eu fazia, o salário que eu ganhava, etc. Fala, cara, você está sendo abusado. Os caras estão tirando proveito de você. Mas para mim era o oposto. Eu via isso como, pô, isso aqui é a melhor oportunidade da minha vida. Eu, na verdade, estou tendo a oportunidade de trabalhar numa área mais ou menos próxima do que eu fazia no Brasil, então continuo progredindo na minha carreira, aprendendo a trabalhar num escritório com irlandeses e, sabe, entrando assim, all in, né, com a questão do inglês. Então foi ótimo para mim, eu não vejo isso como um problema de forma nenhuma, de abuso, etc. Eu ganhava um salário ruim, ganhava um salário péssimo. Ganhava muito menos do que muita gente de trabalho que é pago por hora ganha trabalhando 5, 6 horas por dia. Aí eu ganhava um cheque, eu literalmente tinha um cheque que eu tinha que depositar no banco. Mas a gente chegou depois numa fase que foi uma crise no final do ano. E aí meu chefe falou assim, cara, eu não queria demitir você, mas eu vou ter que cortar seu salário. Eu falei, vambora. E aí ele cortou meu salário, e eu lembro que nessa época que ele cortou o salário, eu comecei a ganhar 420 euros por mês. 420 euros era o meu salário do mês, tá? E eu gastava, sei lá, 300 e pouco só de aluguel. Então minha conta era aluguel, comida e só. Eu não tinha dinheiro pra rolê, pra viagem, eu ia só de bicicleta trabalhar, uma bicicleta safada, coitada. Uma bicicleta aquelas sem marcha, sabe? Tipo uma Caloi, uma CC, assim. Tô aqui na minha bike. Esse aqui é o novo sapo. Foi assim por muitos meses. E eu sabia que eu tinha que fazer dinheiro em outros lugares, fui fazendo freela e tal. O EW não dava um centavo nessa época. O EW já existia, tá? Porque eu comecei a criar o EW justamente para ajudar brasileiros, porque eu fazia, cara, não tem nada em português, não tem nenhum conteúdo. Quando eu ia pra Lan House, eu começava a escrever lá, e até que um momento o flatmate que morava na casa que eu tava também tinha um computador, então ele começou a emprestar o computador para poder usar, para poder escrever artigo e tal. Então era isso, passou essa fase, né, e eu procurando emprego e tal, surgiu uma oportunidade de eu conseguir um visto de trabalho, na verdade aplicar para o visto de trabalho por essa mesma agência, porque eu já tava trabalhando lá e tal. Eu falei, cara, se eu conseguir o visto eu vou poder ficar mais tempo e tal. Aí a gente aplicou, não rolou, porque eu não sabia direito como fazer.
Meu chefe não estava super interessado, pra ser sincero, e meu salário era muito abaixo. Dava 9 mil, 8 mil, coisa assim. Somado tudo, assim, sabe? Porque depois cortou o salário, né? Então, nesse ano que cortou o salário, ele somou aqui que eu tava ganhando, acho que era até no meio do ano, mais ou menos, depois o salário diminuído por muitos meses. Então, dava muito pouco. Eu só assim, cara, a gente precisa de pelo menos 25 mil por ano pra você poder aplicar, não tem como. E, enfim, não rolou. De longe, assim, não rolou. E eu falei, não vai dar, assim, não vou poder. Tá muito apertado, não vai rolar isso aqui. E a Zynga, empresa de jogos, eles estavam abrindo escritório aqui, eu comecei a especular, uma pessoa que trabalhou comigo no Brasil falou, cara, a Zynga vai abrir um escritório lá, dá uma olhada, né? Fui, dei uma olhada, e aí apliquei pra vaga. Enfim, resumindo muito a história, porque essa história inteira tá no meu livro, ela tá em outros vídeos, mas eu consegui um visto de trabalho. Só que não foi simplesmente conseguir um visto de trabalho assim. Como é que era o processo em 2010, na época? Eu tinha que sair do país. Então, eu não tinha grana, tava sem grana nenhuma. Eu tinha que sair do país para aplicar de fora do país. Eu não podia estar dentro do país aplicando para o visto. Então, eu saí do país, fui morar na Alemanha, que tinha uma amiga minha que ela morava comigo em Dublin. Ela voltou pro país dela de origem. Eu falei, eu não tenho dinheiro para ir pro Brasil, para esperar esse visto. É impossível, foi muito caro. Ela falou, não, vem pra cá pra Alemanha. Tinha a passagem da Ryanair, que era, sei lá, 30 euros. Eu comprei a passagem, uma só, pra ir pra lá. E fiquei na casa dela. Aí apliquei pro visto. E aí, eu fiquei assim, e agora? Porque eu não tenho trampo, tô desempregado que eu tô esperando. Eu tô... Sei lá o que eu vou fazer. Ela falou, não se preocupa com contas, coisas, tipo, não precisa pagar nada. Só dorme aqui, come, tudo. Fica por conta. E eu fiquei lá, assim, literalmente, não tinha o que fazer. Meio punk aqui. Parece uma sensação meio de que você tá num velório. Pessoal meio sério, assim. E aí, assim, Deus abriu essa primeira porta pra mim, que foi assim, rolou, depois de assim, acho que foram umas 6 semanas mais ou menos, eles aprovaram, mandaram pra mim pelo correio, tem como meu work permit, e dizendo bem-vindo à Zynga e tal. Eu falei, nossa, que incrível. E eu falei, agora tem que voltar. E eu fui comprar passagem de volta, tava tipo 140 euros, porque era, enfim, a volta em cima da hora, uma passagem só. Aí eu, nossa, não tem essa grana, agora fodeu. Eu vou tirar isso aqui. Eu tinha assim, sei lá, 300 euros na conta, 200 euros na conta. Eu fui lá, comprei essa passagem, voltei, conversei com a minha landlord da época, a landlady, né, da época que eu morava. Falei, olha, eu não tenho, impossível, não tenho como pagar o aluguel. Mas eu prometo pra você que eu vou pagar. Eu vou pagar quando eu voltar, quando eu colocar esse salário aqui. E ela falou, tudo bem, então faz assim, você me deve um salário, um aluguel, e aí no próximo mês você me paga, se você conseguir pagar os 2 meses, ótimo, senão você paga um mês, você vai pagando atrasado até você conseguindo, pagando um pouquinho a mais, até você conseguir fechar e o mês que tá devendo. Então eu voltei pro lugar que eu estava antes, que eu consegui, na época não tinha problema de acomodação, pra vocês perceberem. Então eu consegui voltar para onde eu morava, e eu fui lá trabalhar, na Zynga. Primeiro dia, eu cheguei lá todo empolgado, com 50 euros na conta. E assim, caraca, vai ser isso aqui, vou ter que ir a pé. Esses 50 euros eu tenho que sustentar minha comida do mês, porque vai ser isso, e até cair o salário. Então eu entrei, cheguei na Zynga, graças a Deus, lá na Zynga tava naquela fase assim de ter comida, né? Você poder pegar café da manhã, um monte de snacks, essas coisas e tal, e almoço eu também pago, só não tinha janta. Aí eu falei, é isso aqui, a minha janta vai ser o restinho do almoço, restinho do café da manhã, esse monte de pãozinho, bolachinha, salgadinho aqui, e é isso. E foi assim, literalmente, que foi a primeira vez que assim, eu percebi que as portas estavam se abrindo pra mim, assim, de um jeito... Talvez a primeira vez mesmo foi entrar nessa agência, no primeiro ano, sem inglês, 2008, ali, cru, consegui trabalhar numa agência de publicidade, caraca, né? Aí depois dessa segunda vez que se abriu uma porta, que foi conseguir um visto de trabalho, e eu pensando, eu não sou especial em nada, assim, mas rolou, assim, rolou, e fui trabalhar numa multinacional, né, caraca, que foda e tal. E passando esses perrengues todos... mais uma vez, os perrengues, conto tudo no meu livro, mas o lance foi, depois dessa vez, eu consegui, depois de 4 anos na Zynga, eu fui premiado, muita coisa rolou, foi muito bom, assim, né? Aprendi muita coisa e consegui crescer bastante na empresa. Aí o Dropbox, eles estavam contratando, e uma pessoa que trabalhou comigo na Zynga, lá em São Francisco, eles falaram assim, olha, o Dropbox está contratando gente, eu posso fazer o seu referral, né? Ou seja, assim, fazer a indicação para eles fazerem entrevista com você e tal, e enfim, quem sabe. E foi o que aconteceu. Eu fiz a entrevista, eles gostaram, e aí falaram assim, beleza, então como é que faz? E aí nessa, uma vez, eu tô falando de 2014, eu não podia simplesmente sair de uma empresa para outra. Eu tinha que cancelar o meu visto de trabalho para aplicar novamente pro visto de trabalho. Então, o mesmo processo, só que dessa vez eu podia ficar esperando no país.
que eu tive que fazer? Eu tive que cancelar o meu visto, eu tive que pedir as contas da Zynga, cancelar meu visto de trabalho, ficar sem visto de trabalho, para aplicar pelo visto, pela Dropbox. Então eu tive que me arriscar, tipo, e se não rolar esse visto? Se não rolar, fudeu. Ou eu tenho que virar um estudante, ou um turista e não poder trabalhar, ou ir embora. E eu falei, vamos embora, vamos nessa, vamos ver o que acontece. Apliquei pro visto, e aí passa a primeira semana, nada. Segunda semana, nada. Aí eu comecei a ficar, puta merda, ansiedade assim, no talo, né? Porque você, e agora? O que eu vou fazer? Aí rolou o visto de trabalho. O segundo visto de trabalho da minha vida, mais uma vez, mais uma porta que se abriu. E eu falei, caraca, Deus é foda. Rolou, consegui esse trampo. Eu sou fundador do site eDublin, pra quem não me conhece. Também trabalho no Dropbox, já tem alguns anos e... Empresa incrível, aprendi muita coisa. Foi assim, níveis inacreditáveis de expectativa com relação aos trabalhos que eu tive, mas foda demais, aprendi muito, eu sou muito grato por tudo lá. Fiquei lá 4 anos também. Até que chegou no momento em que muita coisa foi mudando, assim, porque acontece, nesses 4 anos, falando de trabalho, né, mas nesse tempo eu casei, eu peguei o Danone, e fui morar um pouquinho mais afastado, e aí, né, passa tempo, chegou mais ou menos no final de 2018, foi quando a gente resolveu se divorciar. Eu e a Mar, a gente resolveu que não ia rolar mais. A gente se divorciou. Por muitos motivos, não vai rolar o casamento, não vai rolar o trabalho. E foi quando eu saí de tudo. Saí do trabalho, foi o divórcio. E é nessa fase, eu já comecei assim, minha cabeça começou pensando assim, e agora, né? O que eu quero, né? Pra onde eu vou? E foi quando eu comecei a escrever o livro, inclusive. Comecei a escrever o livro nessa fase, falando sobre Deus abrir portas, dessas oportunidades, falar de alguns perrengues que eu passei e tal, né, nessa vida de intercâmbio. E foi maravilhoso, porque a gente cria conteúdo aqui, fico criando conteúdo pra vocês, já tem 15 anos criando conteúdo, só que criar conteúdo em forma longa, né, tipo um livro, é muito diferente. Porque você não vai ficar escrevendo só fatos, senão fica chato pra caceta, vira um Wikipedia. Você tem que escrever uma história, você tem que ir pra trás, pra frente, lembrar outros fatos, o que você estava sentindo, tem várias coisas que entram junto com isso. E era novidade pra mim tudo aquilo, fazer, né, um conteúdo nesse formato. Até recomendo pra quem não tem um diário, não tem alguma coisa que você torna de anotações aí, faz alguma coisa um pouco mais longa, assim, no formato mais longo, onde você tem que colocar vários aspectos, não só o factual, mas como é que era assim, seu cérebro, seu coração, pessoas ao redor de você, família, finanças, tudo, como é que aquilo tudo influenciava como você estava se sentindo naquele momento, o que você estava fazendo naquele momento, e não simplesmente o fato em si, né? Tipo, conseguir um emprego, conseguir um visto, etc. E foi assim, aprendizado enorme. Veio a pandemia. E nessa fase de pandemia, fui morando afastado, aí que piorou. Tinha limites no país. Eu lembro que na Irlanda, quem estava em Dublin não podia sair com raio de, se eu não me engano, era 1 km ou 5 km, agora não vou lembrar, mas não tinha ninguém nesse raio que eu conhecesse. E não queria também arriscar sair. Estava naquela fase super de precaução, de tudo era álcool gel, até na maçã para comer, tipo, era caos, né? Porque foi quando a gente cancelou muita coisa, foi quando eu perdi muito dinheiro, porque o eDublin XP, que é o evento que a gente faz, foi cancelado, foi quando a gente perdeu todos os clientes, literalmente todos, não entrou um centavo pro eDublin naquele ano, e a gente tinha que fazer as coisas acontecerem do mesmo jeito, né? Tipo, lidar com o que tinha que lidar. A gente fez uma campanha para ajudar famílias no Brasil, então assim, 100% foi do dinheiro que a gente arrecadou foi doado e tal. Eu tava com a cabeça em outro lugar, não tava com a cabeça assim, precisa fazer dinheiro, nem nada disso, mas muito preocupado com todo ali, né? Acho que a pandemia mexeu com todo mundo de outras formas. Mas enfim, mais uma vez, assim, contando disso aqui, porque no final do segundo ano, no segundo ano da pandemia, eu conheci a Ellen. E a gente se conheceu mais ou menos no final do ano, era outubro, alguma coisa assim. E aí eu falei, putz, aliás, deixa eu contar uma coisa pra vocês antes disso, porque isso vai fazer sentido. Antes de eu conhecer a Ellen, 2021, começou a se abrir, às vezes, as portas aqui na Irlanda para viagens. Então você podia viajar, às vezes fechava um pouco, às vezes abria de novo, liberava, depois fechava de novo. Eu lembro que nas férias de 2021, julho, agosto de 2021, podia viajar, mas ainda estava super barato, porque não tinha demanda. Então eu viajava assim toda hora, que dava eu ia para Espanha, para Grécia, muito mais para Espanha porque era muito barato. Era assim, preço ridículo assim, de passagem, você gastava lá 20 euros, 30 euros, e muito pouco de acomodação, porque tudo estava fechado, era pouca coisa. Eu não queria ir pra curtir a cidade, restaurantes, nada, era ir pro sol, ir pra praia, ir passar, assim, sair do frio. E aí conheci a Ellen no final do ano e falei pra ela, vamos pra Espanha, mas de carro, porque a gente pode levar os cachorros. Ela falou, vamos embora. E a gente foi.
Pô, a gente se conhecia há 3 meses. Foi incrível, assim, foi... A gente passou vários perrengues. Tudo aconteceu, mas foi incrível porque nossa, a hora que o Danone viu a praia, a hora que eu fui pra praia e... Tipo, essa sensação, pô, é isso que eu quero, essa vida, é esse clima que eu quero, esse estilo de vida que eu quero. E já começou a ficar na minha cabeça. Aí a gente começou a falar, pô, vamos lá na Espanha, vamos morar num lugar quente e tal. Começou a falar sobre isso. Só que tem uma coisa que acontece com muita gente, que estava acontecendo com a gente, que era assim, a gente viajava, curtia, falava, é isso que eu quero, essa é a viagem que eu quero, esse é o estilo de vida que eu quero. Mas a gente nunca tomava uma iniciativa com relação a isso. A gente falava demais sobre querer morar fora, num lugar mais quente, querer ir para um lugar melhor, e não tomava uma iniciativa. Até olhava, assim, olhava uma casa ou outra, nossa, olha essa casa, que legal que seria. Salva umas fotos, né, no Pinterest. Você vai fazendo tudo, mas você só faz o plano dos sonhos, mas você não faz o plano de ação. E isso começou a me pegar. E tipo, fazendo assim, cara, a gente tá fazendo muito plano de sonho aqui, mas não plano de ação. Isso é muito importante porque ajuda muito assim com carreira, relacionamento, com, enfim, sonhos que vocês têm. Comecei a ser mais intencional com as coisas que eu queria fazer. Então eu tinha sonhos, aí eu fazia o quê? O que vai ser a minha ação que eu vou tomar com relação a esse sonho? E o plano de sonho é esse plano que você deseja as coisas, né? Pô, vai ser assim. Tem gente que fala que é o manifesto, né? Você fala pra manifestar as coisas e tal. E a gente, pô, super curtindo, imaginando como é que seria, tarará. E não tinha um plano de ação, que é assim, tá, mas o que a gente vai fazer então? O que a gente vai fazer pra começar essa mudança? A gente vai vender um carro, vai mudar, vai comprar uma casa lá? E a gente não tava fazendo isso. E isso começou a ficar passando. Então passou o ano inteiro. Só o desejo, só um plano de sonhos. Aí 2023, aliás, final de 2022, né? Nem chegou em 2023. Eu tava fazendo um trampo aqui, outro ali, e tinha uma empresa, uma startup, que de novo, uma pessoa que trabalhou comigo no Dropbox, falou assim, cara, a gente tá precisando de alguém pra comunidades aqui e tal, a trabalhar com a gente aqui no escritório. Eu falei, cara, incrível, tá aqui 5 pessoas que são fodas, que estão aí na Califórnia. Se quiser eu faço a apresentação pra vocês, introduzi inclusive 2 pessoas. Aí eles voltaram um mês depois e falaram assim, cara, a gente queria conversar com você, o que você acha de trabalhar pra gente? Eu falei, cara, eu tô na Irlanda, né? Posso trabalhar, fazer freela e tal, vai ser meio bizarro, porque eu tô 8 horas de diferença, não vai ser tão simples assim, mas vambora, assim, ajudo vocês. E comecei a fazer esse freela. Eles, não, cara, a gente precisava de você aqui e, enfim, vai até pela questão de lidar com a base que tá aqui, fazer coisas com pessoas fisicamente aqui, não rola assim, estando remoto e tal. Eu pensei, pô, eu vou falar, se não rola, então tchau, né, benção, obrigado por tudo, vamos procurar alguém aqui. Mas aí que vem as coisas que você não entende, assim, que, mais uma vez, quem tem fé, quem crê, pra mim é isso, assim, é muito mais que o Edu individualmente, mas é questão de abrir portas, né, é aí que começam as coisas paranormais a acontecer com a nossa vida, que foi startups na Califórnia passando por pior crise possível, porque não tem investimento, não tem dinheiro entrando, é só fritando dinheiro. Você tem uma questão complexa demais com o visto, porque quem vai aplicar para um visto de trabalho que é o H1B, acho que é o nome, né, do visto, para quem vai trabalhar nos Estados Unidos, ele é uma loteria, literal. Você tem 25% de chance de você conseguir esse visto. Então, mesmo que você seja qualificado, existe 25% de chance de você conseguir esse visto. Você está vinculado à empresa, então se a empresa quebra, você tem que voltar, ou você tem que ir um outro emprego em 90 dias, senão você também tem que voltar, ou você passa a ser legal. Vários problemas. Mais uma vez, o tempo de tudo isso, né? Então, esses trâmites todos levam muitos meses, não é tão rápido. Mesmo assim, a empresa falou, não, vambora, vamos fazer. E começamos esse bate-papo no final do ano, dezembro mais ou menos. A gente efetivamente aplicou, ou começou, né, a aplicação em janeiro. Próximo a gente vai contratar um escritório de advocacia especializado em imigração para lidar com esse processo e te ajudar. E a gente conversa, não sei o que, aí a advogada, enfim, viu todo o meu histórico e falou assim, o melhor visto para você vai ser o O1 Visa, que é o visto de habilidades extraordinárias. E eu falei, caraca, né, fui pesquisar e falei, pô, esse visto é o visto que jogador de futebol recebe, é o visto que cientista recebe, que tem prêmio Nobel, é o visto que atores, né, de Hollywood recebem para atuar e tal. Eu falei, tem certeza que esse visto aqui? Ela falou assim, porque esse visto vai ser melhor porque você não fica vinculado à empresa, você pode aplicar para o Green Card depois, se você quiser e tal, mas acima de tudo ele é um visto que não é uma loteria. Já aplicar, vai entrar com um processo, uma petição aqui, e é sim ou não. Não tem a loteria. Passou, não passou, não passou. Eu falei, então vambora. E aí começa a jornada, de janeiro de 2023. E essa jornada demorou muito, mas demorou muito, porque não é só você preencher um formulário, é você montar uma petição. O que é montar uma petição? É você pegar
muitos documentos, mas muitos documentos que você não imagina, assim, de tudo, desde de escola, de e-Dublin, de trabalho, mas um trabalho não é uma carta e falou assim, o Edu trabalhou aqui na Zinga, o Edu trabalhou aqui no Dropbox, não é? Eu preciso que o Dropbox faça uma recomendação, tipo assim, como eu fui relevante para a empresa, o que eu apresentei de projetos, o que eu tive de resultados. Só que você pensa assim, como é que eu pego uma empresa na Zinga, que eu saí de lá em 2014, como é que eu falo com uma empresa que eu tô há 9 anos que eu saí de lá, que não tem mais ninguém que trabalhou comigo que tá lá, pra falar, fazer uma carta de referência pra mim, falando das coisas que eu fiz. E aí começa essa vida louca. Você começa assim, achar o gerente que foi seu gerente, a pessoa que foi seu diretor, pra escrever uma carta, pedir uma referência, mandar pro RH da empresa, a empresa validar aquilo, realmente bateram as datas. Então a empresa tem que estar disponível e disposta a fazer isso. Os ex-funcionários dessas empresas têm que estar dispostos a fazerem isso. Você tem que ter tido uma ótima relação com todo mundo, porque você está enchendo o saco de todo mundo. Mais uma vez, né? Se você tiver feito uma coisa errada, tivesse feito alguma cagada, tivesse saído com as coisas mal resolvidas, ou coisa assim, ou com qualquer problema, isso seria péssimo. Todas as empresas demorou, mas demorou porque não era prioridade para ninguém, né? Mas rolou, as empresas foram atrás, uma carta aqui, uma carta ali, uma carta ali. Aí eu precisava de cartas de referência das pessoas da indústria, mas pessoas relevantes da indústria. Então é como se fosse assim, o Cristiano Ronaldo precisa de um visto de trabalho para trabalhar na Arábia Saudita, aí ele vai lá e pedir uma carta pro Messi, pedir uma carta pro Benzema, pedir uma carta pro Neymar, sei lá. É mais ou menos isso. Eu tive que pedir carta de referências para pessoas que são líderes na mesma coisa que eu faço na indústria, em empresas relevantes, ou que já têm muitos anos de experiência, ou têm alguma relevância no mercado como um todo. E aí vai eu queimar todas as minhas cartas que eu tenho, todos os cartuchos de networking que eu tenho, porque é ir atrás de um monte de gente. Aí mais uma vez, né, importância do networking. Fui atrás de gente que eu palestrei e fui lá com o organizador do evento. Falei, olha, palestrei no seu evento tal, vamos trabalhar junto aqui numa carta. Aí você vai, escreve uma carta longa, assim, de 3, 4 páginas. Cartas mesmo, assim, escrito um monte de coisa que você executou, resultado. Como é que você foi relevante, se você foi fazer uma palestra, o que mais que essa pessoa conhece do seu trabalho, que é importante pra justificar. É assim, é trampo, tá? Eu vou te falar que é trampo, até porque eu odeio essas coisas acadêmicas e parecia um trabalho acadêmico. Eu tava, nossa, assim, teste de paciência master. Aí, apresentações. Tudo até palestra que eu dei. Aí começa assim, palestra foi em português, traduz, aí você traduz a página que publicou a sua palestra, traduz todos os materiais de marketing que você tem ainda disponíveis. Então assim, o Web Archive foi meu melhor amigo, que eu ficava achando assim, palestra velha, que eu vou de anos atrás e que ainda, beleza, eu tinha que achar lá um link perdido, ou achar uma URL no Web Archive, e aí traduzir, mandar o link, não sei o que, aí publicações que saíram em revistas relevantes, ou jornais relevantes, então... O Dublin saiu na Folha de São Paulo, já saí na entrevista na BBC, põe tudo isso, como chama? Valor econômico, 2 meses gareando informação. Montamos uma petição e enviamos. De novo, pensa no lado da empresa, fazendo tudo isso. Aí imagina não rola. Ou qualquer coisa, assim, tipo, não é só não rola. Eu posso falar assim, quer saber? Muito arriscado, não vou sair mais, desistir. É coisa que eu falo assim, é extraordinário no sentido de assim, não é uma coisa ordinária, não é uma coisa comum isso acontecer. Fizemos esse processo inteiro. Aí passa março, abril, em maio saiu a aprovação. Maio, 5 meses, saiu a aprovação. Tipo, parabéns, rolou seu visto aqui. Aí tive que ir lá na migração, na embaixada americana, meu passaportezinho lá pra ganhar o stamp. O que acontece? Você vai lá, faz mais uma entrevista, né? Não tá 100% garantido. Até essa entrevista eles podem falar não. E eu juro, entre o tempo de eu estar com visto, né, assim, aprovado por e-mail, não uma carta aprovada do governo, e, efetivamente, a entrevista na embaixada foram assim, sei lá, eu acho que eu não dormi nenhuma das noites direito. Eu dormia 2, 3 horas, acordava, não conseguia dormir. Ansiedade, e esses meses todos foram de muita ansiedade, porque não era só ansiedade de, será que vai rolar? Era ansiedade porque juntavam várias coisas, juntavam assim, eu não sei se eu vou, sei lá, renovar o seguro do carro por mais 1 ano ou se eu faço mais 3 meses, porque eu posso estar indo embora daqui a pouco. Ou... se eu troco o sofá da casa, porque pode ser que daqui 1 mês eu vá embora. Eu não sabia, não tinha data de nada. E não tinha data. E não só não tinha data, que era um problema, mas eu não podia me estabelecer em nada. Eu não podia criar nenhuma expectativa. Eu não queria, né, criar expectativa nenhuma com os Estados Unidos ainda. Eu não queria criar uma expectativa com o trabalho. Eu tava semi-desempregado, tava fazendo freelas pra eles, mas se não rolasse, eu ia ter que voltar, né, pro mercado de trabalho, procurar trabalho e tal. E eu tava... roupas doadas agora, nessa incerteza assim de vai rolar, não vai, e multiplicado isso por meses, né? Não é uma semana, 2, 3. Se eu já tava com essa tensão na época do Dropbox por 2, 3 semanas,
você multiplica isso por meses. Foi assim, intenso. Então, me atrapalhou muito, assim, tirar foco, não conseguir fazer as coisas direito, me desconcentrar demais, ter muita insônia, etc. Várias coisas com relação dessa ansiedade que eu tava tendo. E aí, fui fazer entrevista lá, assim, caraca, o cara olhou, falou, cara, você vai fazer um O1? Você tem habilidades extraordinárias? Me explica mais sobre isso. Aí você vai lá explicar, né, então, o que eu sei fazer e tal. Enfim, o cara tá fazendo o papel dele ali, mas... Você, caraca, né? Mais uma vez, vamos lá. Respira, sorriso. Fui lá, expliquei e tal. Beleza, rolou o visto. Aí eu, agora sim. Começa, né? Comprei a passagem pra cá, só pra mim, porque ela ainda vai vir. Depois a gente tem, enfim, planos maiores aí, mas tem que uma coisa de cada vez. Eu falei, não, deixa eu ir, deixa eu achar um lugar, deixa eu abrir conta, resolver assim, a parte burocrática, tá mais ou menos resolvida. Senão vai ser muito caos. Você viu com um cachorro, todo mundo aqui, tudo de uma vez, muita coisa pra resolver ao mesmo tempo. Então a gente tá tomando um passo cada vez, então por enquanto tô só eu aqui, mas mais do que isso, eu quero voltar ao ponto que eu falei lá do começo, que é de abrir portas. Pra quem tem fé, pra mim isso não tem como explicar. Não pode ter sido assim, só o Edu é foda pra caralho. Eu não acho que eu sou foda pra caralho, eu acho que talvez sim, eu seja melhor do que a maioria no que eu faço. Tenho mais experiência, ou talvez experiência mais relevante, ou impacto, que é mais mensurável do que muita gente, mas tem muita gente boa no mercado, e aqui também, aqui é a Premier League, aqui assim, é o topo do topo, assim, ainda mais na área que eu tô, área de tecnologia, com comunidades, não sei o que, pessoas dessa área de startups, aqui é o mercado, e os caras, mesmo com restrição, tudo acontecendo, fizeram esse processo inteiro, não desistiram do processo. Cheguei aqui, a galera felizaça, assim, tipo, o CEO da empresa veio me dar um abraço, falou, pô, que bom que rolou, assim, caraca, não pode ser, cara, assim, eu não sou tão amável assim, só pode ser por Deus isso. Então, eu queria muito, falei, puta, isso aqui vai ser o livro 2, que é Abrindo Portas, parte 2. Mas é muito louco, que é pra mostrar pra vocês, assim, duas coisas. Importância de networking, talvez mais de duas coisas, né, talvez são várias coisas, mas importância do networking tá sempre buscando algo que, assim, como é que eu melhoro? Como é que eu me torno uma pessoa melhor do que eu sou hoje? E não é com relação de carreira, é você, às vezes, fazer alguma coisa que pode ajudar alguém, porque várias coisas que eu participei, que me ajudaram depois com essas referências, não eram coisas só da carreira, era ajudar alguém com alguma informação, era ajudar alguém que estava escrevendo um livro, ou ia fazer uma palestra, precisava de alguém que organizasse, alguém que fosse palestrar, alguém que fosse ajudar com um trabalho voluntário. Foram somas de coisas. O eDublin foi, assim, fundamental com muita coisa. O eDublin, eu não tiro €1 pra mim, não tiro um centavo do eDublin pra mim, pra pagar o Edu. Nunca. Em 15 anos, tirei um centavo pra me pagar. Sempre o que eu fiz foi, assim, pra ajudar. A empresa cresceu, as coisas se pagaram, o dinheiro que entra no eDublin é pra pagar a despesa do time, pagar a despesa do que a gente tá fazendo de projeto, mas não é pro Edu. E outras coisas que eu fiz que me ajudaram nesse network, nesse todo. E acima de tudo, pra mim é a fé, assim, crer em algo que mostra que, assim, não tem como ter sido só, não pode ter sido só o Edu. Assim, pra mim seria egoísmo e achar que eu sou importante demais pra tudo isso ter sido só por conta de o Edu. Acho que tem algo maior com isso, que é mais inexplicável, assim, mais com relação à sua espiritualidade, à sua fé. Agora eu tô aqui, tô na segunda semana aqui, descobrindo um monte de coisa nova, vivendo de novo, né? Tudo do zero. Agora quase perto dos 40, antes era perto dos 23, deixando de ser adolescente, já virando adulto, né? Minha vida adulta começando. E passei grande parte da minha vida adulta, se não a maior parte dela na Irlanda. E agora eu tô passando essa vida 2 adulta, bem adulta, agora na Califórnia, Estados Unidos. Não sei se vou ficar aqui em São Francisco pra sempre, se a gente vai pra outro lugar, mas tô recomeçando. E talvez, lembra que eu falei dentro do plano de sonho e o plano de ação? O plano de sonho tá ali, a gente tá construindo sempre aquilo, né? A gente tá sempre alimentando esses sonhos. O plano de ação começou efetivamente, começou com talvez a maior decisão que eu tive, que foi de ter a coragem de aceitar e ir atrás desse processo. Em meio a todas as incertezas que eu tava, um monte de crise de ansiedade e tudo isso, e falei, vamos embora, vamos fazer isso. E tô aqui. Tô aqui descobrindo esse novo. Então, se você está com vários planos de sonho, talvez se você focar agora no plano de ação, você comece a ver as coisas se movimentarem. Talvez se você creia em algo maior que você também, buscar sua espiritualidade, acho que também vai ser importante, até para te dar um pouco de norte em coisas que talvez não sejam dentro do seu controle. E aí, como eu falei de abrindo portas, talvez uma forma de presentear vocês, para celebrar juntos isso aqui, mais uma abertura de portas, eu quero dar o meu livro para todo mundo que comentar, seja nessa publicação, onde ela sair, se ela sair no Instagram, se ela sair no Facebook, se ela sair no YouTube, onde for. É só você comentar, deixa um comentário se eu quero, sei lá,
Qualquer comentário, não precisa ser um comentário específico, qualquer comentário. Individualmente eu vou dar um livro para cada um. Esse livro vai ser, na verdade, a versão audiolivro comentada. Então eu gravei o livro inteiro, né? Eu escrevi ele, ele existe fisicamente na Amazon, quem quiser comprar, mas depois eu fiz uma versão dele em áudio. Então ele é um audiolivro, porque eu adoro audiolivro, e fiz uma versão onde, enquanto eu ia lendo, eu ia comentando. E aí, enfim, é curioso, trago coisas novas. E se você quiser, é só você comentar, que eu vou ficar muito feliz. Claro, vai ser um prazer te presentear, mas para não ficar precisando pro resto da vida, ficar o resto da vida ficar procurando comentário, vamos fazer isso pelas primeiras 24 horas. Então, sai essa publicação, no dia da publicação você comentar, eu vou te mandar o seu audiolivro, eu vou te mandar você vai precisar depois mandar um e-mail para eu mandar ele para você, mas faz o comentário primeiro, depois você mandar o comentário, eu, enfim, peço para você lá como é que a gente faz para eu te enviar esse livro de alguma forma, esse audiolivro, beleza? É isso, gente. Espero que, enfim, tenha inspirado. Quero saber o que mais vocês querem saber da vida da Califórnia, vida de São Francisco. Estou super disponível para falar de coisas aqui, de curiosidades, diferenças, o que mudou, o que não mudou, como é que é emigrar mais velho, como é que é vir como não estudante, como é que é a diferença de, sei lá, São Francisco para Dublin, se vale a pena, se é melhor, se é pior, tudo isso. É só vocês mandarem pergunta aqui, pode mandar pergunta como comentário, se mandar no mesmo dia ainda vai ganhar um audiolivro, então já junta tudo, beleza? Fiquem com Deus, tchau.